Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Aprenda Direito Constitucional. Eu sou o professor Wellington Oliveira e vamos juntos estudar e realmente aprender direito constitucional. Como já acertado na última aula ministrada, hoje vamos dar continuidade ao estudo das constituições brasileiras. Hoje iremos estudar a Constituição de 1891, que, na minha opinião, foi a mais importante das constituições brasileiras, pois transformou de forma revolucionária nosso Estado, além de modernizar nossa estrutura de governo, como já ocorrera na Europa e nos Estados Unidos. O que eu lamento é que a Constituição de 1891 teve uma curta vida, pois os interesses pessoais e regionais fulminaram o projeto de Estado ali desenhado. Quer estudar como ela nasceu e como em poucos anos foi substituída? É o que vamos estudar agora. Então, queridos alunos, em 1889, chegou ao fim o Império do Brasil, após uma série de fatores que concorreram para o desgaste do sistema monárquico de governo no Brasil. Os militares se articularam junto com outros grupos interessados na intenção de proclamar uma república como modelo de Estado aqui no Brasil, derrubando o regime então vigente. O Brasil inicia uma nova fase de reorganização com um governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Os 2 anos seguintes foram tomados de movimentações com o objetivo de estabelecer novas diretrizes para o Estado brasileiro. Desde a formação do governo que se estabeleceu após a queda da monarquia, uma nova Constituição começou a ser elaborada para o Brasil em substituição da Constituição Imperial. Era preciso, dessa forma, descaracterizar o país de como era no regime anterior e, em alguns casos, apagar o passado, que não era mais bem visto. Assim, a Constituição de 1891 teve por relator o grande jurista e senador Rui Barbosa, que buscou influência na Constituição norte-americana de 1787, consagrando o sistema de governo presidencialista, a forma de Estado federal e a forma de governo republicana, em substituição à monárquica. Delas seguiram os princípios como a descentralização dos poderes, a implementação e a concessão de autonomia aos estados e municípios, com uma nova perspectiva de um novo Brasil. As mudanças implementadas foram de pronto constitucionalizadas, logo no artigo 1º da nova Constituição, a Constituição de 1891. É o que eu vou ler para os senhores agora. Tenho aqui um exemplar da Constituição de 1891. E logo no artigo 1º, deixa claro a nossa real intenção. A nação brasileira adapta como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa
proclamada em 15 de novembro de 1889 e constituem-se por união perpétua e indissolúvel de suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. A Constituição que vigorava no Império tinha marcas de outro tempo, características que não cabiam mais na República e deveriam ser superadas. Nesse sentido, uma das principais mudanças ocorridas foi a extinção do poder moderador. O antigo poder era símbolo máximo da monarquia e permitia que ele, o imperador, interferisse nos outros poderes e tomar as decisões que melhor lhe interessava ou melhor interessava a monarquia. Muito bem, queridos alunos. A Constituição Republicana de 1891 aboliu essa característica da antiga Constituição e determinava a existência de apenas 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Para além disso, estabelecia também que os representantes dos poderes executivo e legislativos seriam eleitos diretamente pelo povo através de eleições. Naturalmente, a figura do imperador não era mais adequada e seu posto foi substituído pelo presidente da República. O cargo seria ocupado através de eleição por voto direto popular e o presidente eleito ficaria 4 anos no poder, sem direito à reeleição. O voto para eleger o candidato ao cargo máximo do país e aos representantes do legislativo, contudo, não eram secretos e só podia votar quem estivesse acima do limite de uma renda mínima. Depois dessa pequena introdução, te convido a estudar, meus queridos alunos, meus queridos estudantes, as principais características do texto de 1891. Quanto à forma de governo e o regime representativo, nos termos do artigo 1º da Constituição de 1891, artigo que acabamos de ler, a nação brasileira adotou como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa proclamada em 15 de novembro de 1889. Declarou ainda a união perpétua e indissolúvel de suas antigas províncias, transformando-as em Estados Unidos do Brasil e vedando, ou seja, proibindo assim a possibilidade de secessão, qual seja separação ou segregação do Pacto Federativo. Quanto à capital do Brasil, tendo por sede a cidade do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 2º da Constituição de 1891, o antigo município neutro do Rio de Janeiro, que era sede do poder central do Império, foi transformado em Distrito Federal, continuando a ser a capital da União. Porém, e logo em seguida, no artigo 3º, a Constituição prevê a mudança da capital para o Planalto Central, reservando inclusive uma área de 14.400 quilômetros quadrados no centro do Brasil, para erguer a futura capital do Brasil, onde hoje se encontra Brasília. Outra grande mudança é que a Constituição define o Brasil
como Estado leigo, laico ou não confessional, ou seja, não havia mais previsão de uma religião oficial, retirando-se os efeitos civis dos casamentos religiosos. Os cemitérios que eram controlados pela igreja passaram a ser administrados pela autoridade municipal. Houve proibição do ensino religioso nas escolas públicas. Não se invocou no preâmbulo da Constituição de 1891 a expressão sob a proteção de Deus na sua promulgação. Muito bem, queridos alunos. Quanto à organização dos poderes, as mudanças foram profundas. O poder moderador foi extinto, adotando-se a teoria clássica de Montesquieu da tripartição de poderes, de acordo com o artigo 15 da Constituição Federal de 1891, que eu gostaria de ler para os senhores aqui. Artigo 15 da Constituição. São órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, harmônicos e independentes entre si. Assim, sem o quarto poder, vamos falar sobre os poderes desta nova Constituição, ou seja, os três poderes. Iniciamos com o Poder Legislativo. O Poder Legislativo Federal era exercido pelo Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, sendo este composto por dois ramos ou duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Fixava-se, assim, o bicameralismo federativo. A Câmara dos Deputados era composta de representantes do povo eleito pelos estados e pelo Distrito Federal mediante sufrágio direto, garantida a representação da minoria. Cada deputado exercia mandato de 3 anos. Já o Senado Federal representava os estados e o Distrito Federal, sendo eleitos 3 senadores por estado e 3 pelo Distrito Federal, eleitos do mesmo modo que os deputados, só com uma diferença, com um mandato de 9 anos, renovando-se o Senado pelo terço trienalmente, ou seja, 1 a cada 3 anos, já que o mandato era de 9 anos e junto com as eleições para deputados, que tinham um mandato de 3 anos. O Poder Legislativo também foi estabelecido em âmbito estadual. Alguns estados, curiosamente, possuíam 2 casas, caracterizando assim a ideia de bicameralismo estadual, como, por exemplo, São Paulo e Pernambuco, que, além da Câmara dos Deputados estaduais, um Senado estadual. Muito bem, queridos alunos. Sobre o poder executivo. Vamos lá, falar sobre o poder executivo. Era exercido pelo presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, como chefe eletivo da nação, ou seja, eleito por sufrágio direto da nação, para um mandato de 4 anos, não podendo ser reeleito para um período subsequente. Interessante notar também que em alguns estados designavam o seu executivo local como presidente,
enquanto outros, governador. Assim era possível perceber a figura de presidentes estaduais, exercendo o executivo local, diferente de hoje. Hoje nós não temos presidente estadual, nós temos um governador de estado. Ótimo. Com relação ao poder judiciário, o órgão máximo do judiciário passou a chamar-se Supremo Tribunal Federal, composto por 15 juízes. Estabeleceu-se a hipótese dos crimes de responsabilidade. Houve expressa previsão da garantia da vitaliciedade para os juízes federais e para os membros do Supremo Tribunal Militar. Para os juízes federais, houve expressa previsão da garantia da irredutibilidade de vencimentos. Outra importante mudança que a nossa Constituição inaugurou foi que ela passou a ser, quanto à alterabilidade, rígida, ou seja, um processo de alteração mais árduo e mais solene do que o processo de alteração das demais espécies normativas. Neste mesmo sentido, estabeleceu-se como cláusula pétrea a forma republicano-federativa e a igualdade da representação dos estados no Senado. Quanto aos direitos individuais, a Declaração de Direitos foi aprimorada, abolindo-se a pena de galés, ou seja, a pena de trabalhos forçados, e a de banimento, e até mesmo a pena de morte, ressalvada, neste último caso, as disposições da legislação militar em tempo de guerra. Houve prevalência de proteção às clássicas liberdades privadas, civis e políticas. Talvez uma falha na Constituição de 1891 é a falta de previsão de direitos trabalhistas, ou seja, direito dos trabalhadores, nos termos em que vai ser sentido no texto de 1934. No tocante às garantias constitucionais, na Constituição de 1891, houve expressa previsão pela primeira vez no constitucionalismo pátrio do remédio constitucional do habeas corpus. Porém, no campo da política, as coisas não andavam de forma republicana. Antes da Revolução de 1930, o Brasil era governado pelas oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, através de eleições fraudulentas. Estas oligarquias se mantinham no poder e conseguiam alternar na presidência da República políticos que representavam os seus interesses. Esta política, conhecida como café com leite, e gerava descontentamento em setores militares que buscavam a moralização política do país. Nas eleições de 1930, as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo entraram em um sério conflito político. Era a vez de Minas Gerais indicar o candidato à presidência. Porém, os paulistas apresentaram a candidatura de Júlio Prestes, fluminense que fez carreira política
em São Paulo. Descontentes, muitos políticos mineiros apoiaram um candidato de oposição da Aliança Liberal, o gaúcho Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul. A chamada República Velha teve o seu fim com a Revolução de 1930, que instituiu o governo provisório, levando Getúlio Vargas ao poder. Queridos alunos, cabia ao governo provisório exercer discricionariamente, em toda a sua plenitude, as funções e atribuições não só do Poder Executivo, como também do Poder Legislativo, até que eleita a Assembleia Constituinte e que se estabelecesse a reorganização constitucional do país. Também houve a dissolução do Congresso Nacional, das tais Assembleias Legislativas dos Estados, sejam quais forem as suas denominações, ou câmaras ou assembleias municipais e quaisquer outros órgãos legislativos ou deliberativos existentes nos estados, nos municípios e no Distrito Federal, além do território do Acre. Assim, foi nomeado um interventor para cada estado, havendo controle também sobre os municípios. A função legislativa, concentrada no governo provisório, como vimos, era exercida por decretos expedidos pelo chefe do governo. Como ponto positivo, em 1932, Getúlio Vargas decretou um importante Código Eleitoral, que instituiu a Justiça Eleitoral, fazendo assim garantias contra a política anterior que sepultou a Primeira República, retirando a atribuição de proclamar os eleitos das assembleias políticas e ainda adotou o voto feminino e o sufrágio universal, direto e secreto. Conforme visto, este segundo governo provisório da República durou até o advento da Constituição de 1934, promulgada em 16/7/1934, que será tema do nosso próximo encontro, ou seja, nossa próxima aula, nesse estudo que nós estamos realizando sobre a história das nossas constituições. Muito bem, meus queridos alunos e estudantes, te convido a acompanhar a sequência destas aulas sobre a história constitucional do nosso país. E se você está gostando, te convido a curtir e compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Assim, poderemos ganhar força e incentivo para continuar este trabalho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Aprenda Direito Constitucional.